Oi, eu sou o Lucas, o Ken que lhe manda os mangás, e sejam bem-vindos ao meu canal. Sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no Mais Um Colecionador. Roda a vinheta, papai. Turma, seguinte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo, galera, vai ser o último dessa nossa série, dessa nossa saga, nessa semana, falando sobre a minha opinião acerca das editoras que eu considero majoritárias aqui no nosso mercado editorial brasileiro, Tupiniquim. E acaba que essa editora que eu vou falar hoje, vocês viram aí, a Pipoca Nanquim, é uma editora que tem os seus, digamos, as suas polêmicas, né? Os seus integrantes são bem polêmicos, digamos assim. Porém, é uma editora que eu tenho um apreço muito grande pelos materiais dela. E eu vou contar, vocês estão vendo aí nos capítulos, né, subsequentes desse vídeo, a minha história, a minha opinião, como que eu conheci ela e tudo mais em relação à editora Pipoca e Nanquim. Então, sem mais enrolas e delongas, bora acompanhar aí no vídeo a minha opinião. Vamos lá. Quem ela é? Quem é Pipoca e Nanquim? Gente, Pipoca e Nanquim, pra quem não conhece, é uma editora que nasceu através de 3 integrantes que tinham um canal no YouTube. Esses 3 integrantes, Bruno Zago, Daniel Calari, confundi, Bruno Zago, Danielzinho Lopes e Alexandre Calari, os 3 eram editores, né, tanto da Panini, o Bruno Zago que era da Plant Mangá, o Danielzinho Lopes, se eu não me engano, ele era responsável por algumas publicações Marvel DC, eu acho que era só DC, eu posso estar muito enganado, mas o Alexandre Calari, ele era mais chegado ali nos materiais da Mitos, né, que faz uma parceria, um trabalho ali em conjunto com a Panini também. Enfim, 3 profissionais atuantes do mercado de quadrinhos, 3 profissionais que eu considero muito graduados, né, para falar sobre quadrinhos, e 3 pessoas que eu acho um conteúdo muito divertido, informático, né, concede uma informação de qualidade pra gente, e que eu considero que é uma editora que mexeu, abalou o nosso mercado editorial na época em que ela entrou, ali em meados, né, de 2017 em diante. Eles já estavam ali com os lançamentos. Se eu não me engano, o primeiro lançamento deles foi do Esteban Maroto, Espadas e Bruxas, e é um lançamento que eu tenho. Eu não vou conseguir mostrar pra vocês, porque no vídeo passado vocês viram qual que é a minha realidade acerca dos meus quadrinhos e tudo mais, né? E acaba que esses quadrinhos, né, da Pipoca Nanquim estão todos em caixa. E por conta disso, né, eu não consigo mostrar pra vocês, mas eu deixei separado alguns aqui, principalmente os mangás que eu tenho, para que a gente possa conversar, né, ao longo desse vídeo. Mas, então, quem ela é? É uma editora brasileira que tem os 3 integrantes fundadores, youtubers, digamos assim, de quadrinhos, né? E eles trabalhavam para a editora Panini e Mitos antes de fundarem a sua própria editora. São, né, literalmente profissionais fãs de quadrinho que transformaram o seu hobby, o seu profissionalismo, numa própria marca, numa própria linha. E, cara, sei lá, eu não sei vocês, mas eu vejo isso com uma admiração muito grande. Eu admiro muito o trabalho desses caras. Enfim. Agora vamos falar como que eu conheci a editora Pipoca e Nanquim. Cara, eu conheci, na verdade, o canal deles, antes deles fundarem a editora. Eu já disse pra vocês aqui em alguns vídeos, né, no canal, que eu comecei a, mais ou menos, ver ali os quadrinhos em 2015. Mas foi a partir do final de 2015 pra 2016 que eu, de fato, fui atrás, né, de ter pelo menos um mangá na minha coleção. E vocês já estão carecas de saber que tudo começou com esse bendito aqui, ó, One Punch Man. Cara, One Punch Man foi o início de tudo na minha jornada nos mangás. E eu conheci eles no canal do YouTube, que eu fui pesquisar, né, sobre One Punch Man, e acabo que eu achei um vídeo do canal deles em que o Bruno Zago
tava demonstrando literalmente o mangá de One Punch Man, o mangá de Slamdunk e de Vagabond, que tá até aqui também. Eu tenho um Slamdunk também, mas ele não tá aqui, tá guardado nas caixas. Justamente, até a capa do vídeo, tá? Era desde aqui, se eu não me engano foi 2015 esse vídeo. E eles estavam mostrando esses lançamentos que eram uma nova linha editorial da Panini, né, um novo tipo de publicação com papel offset melhor do que o papel jornal, uma capa cartão mais grossa, né, uma gramatura mais grossa do que a anterior, uma capa cartão com orelhas ainda. Então assim, eu conheci eles através da minha pesquisa no YouTube. Eu vi o trabalho dos caras, achei sensacional os vídeos que os caras produziram, os comentários dele e de todos os 3 integrantes, né? E acaba que de lá pra cá eu sempre acompanhei. Eu confesso que depois da pandemia eu literalmente assim vi 1 ou 2 ou 3 vídeos, né? Ali mais ou menos depois ali de 2021, eu quase não vi mais o canal dos caras. Então eu tô bem assim desatualizado sobre o conteúdo deles, as polêmicas deles, digamos assim. Mas enfim, eu conheci através do canal do YouTube deles, antes de sair de fato a editora. E depois que eles lançaram a editora, né, cara, eu acompanhava direto os vídeos deles, os primeiros vídeos de saga da editora, e assim por diante. Sou muito fã do trabalho dos caras, né, eu não sei hoje, né, se eu ainda sou fã deles, porque, igual eu falei pra vocês, depois de 2021, 2022, mais ou menos, cara, eu vi uns 3, 4, 5 vídeos por ano no canal deles, assim, bem sazonal mesmo. E eu tô bem, assim, aquém do trabalho que eles estão produzindo nesse momento. Eu observo, geralmente, mais aos lançamentos, né, o que eles lançam, o que eles tem assim a comentar acerca dos lançamentos, e principalmente dos mangás deles. Bom, a gente falou tanto, né, da editora, deixa eu mostrar aqui os 2 que eu tenho aqui. Underground, por que eu tô falando assim, underground, essa palavrinha? Gente, o underground, ao contrário de um material mainstream, né, o material mainstream é o material principal, né, aquele material que tá na boca do povo, material que ele tem uma base de fãs muito grande, é um material que tá muito tempo no mercado e etc. Enfim, o underground é um material que tem potencial imenso de moldar a cultura, o gênero e assim por diante. Muitos artistas, né, começaram no meio underground para depois ir pro mainstream, né, para a linha principal ali de sucessos e assim por diante. Esse aqui foi o primeiro mangá, tá, que eu comprei da editora Pipoca Nankin. Não lembro se foi o primeiro que eles lançaram, tá? Mas enfim, vou deixar tudo pra vocês bonitinho aqui assim, né? Qual foi o primeiro mangá e qual que é a colocação desse mangá aqui, se ele foi o segundo, o primeiro, o terceiro, assim por diante. Cara, esse mangá aqui, como vocês viram ali, ele é um mangá documentário. Esse mangá aqui, ele é sensacional. Diferente do que a capa, né, demonstra aqui, que é só mais um mangá besta, esse mangá aqui ele é um trabalho jornalístico, tá? Tentei tomar cuidado mostrando aqui, mas ele é um trabalho assim bem underground mesmo. Ele tem uma linha jornalística muito grande, ele tem uma linha bem profunda em relação aos relacionamentos de japoneses frustrados, né? A gente pode dizer aqui que tem até alguns personagens que são incels. Cara, esse material aqui é um material que, na minha opinião, todo jovem, né, deveria ler. Todo jovem ali acima dos 12, 13 anos de idade deveria ler isso aqui. Isso aqui fala muito mais do que uma virgindade, fala muito mais do que o celibato. Isso aqui fala sobre a dificuldade, a frustração de um japonês, de japoneses, né? Esse mangá vai contar a história de cada um dessas pessoas aqui que existem de verdade, né? Ou existiam, não sei se eles já faleceram. Tem um relato formal deles, as entrevistas aqui. Cara, esse mangá aqui é sensacional. Ele demonstra como que uma frustração, ele demonstra como que traumas, como que relacionamentos sociais não resolvidos, como que questões assim mais essenciais da natureza e do convívio humano pode afetar uma sociedade, pode afetar vidas. Cara, esse mangá aqui é sensacional. Ele é muito mais do que essa capa, do que essa arte aqui, que tá bem caricata, né? Tá mostrando pra gente. Esse mangá aqui é maravilhoso. Todo mundo deveria ler isso aqui de forma séria. De forma descontraída também, mas de forma séria, principalmente. Também aqui, né, eu tenho o Tokyo Killers, né? Que é outro mangazinho aqui que eu tenho da Pipoca Nankin. Cara, Pipoca Nankin, vocês podem ver que o material deles tem uma qualidade muito boa, né? Enfim, o Tokyo Killers aqui é um material já que traz já páginas coloridas, né? Ele é um material aqui bem assim, é aquele underground, bem underground mesmo, é quase como um filme noir, tá? Eu tenho que tomar cuidado aqui porque ele é um seinen, né? Então tem material erótico aqui também. E assim, cara, ele conta uma história bem séria, uma história assim bem adulta, tem tramas profundas, tramas de criminalidade. Lendo isso aqui, cara, é como se você estivesse assistindo um filme dos anos 70, dos anos 80, tipo Goodfellas, né, Os Bons Companheiros, The Godfather, que é o Poderoso Chefão, Taxi Driver, do Robert De Niro.
Cães de Aluguel. Cara, esses filmes, assim, criminais, esses filmes, assim, barra pesada, essa sujeira, esse erotismo do ser humano e da sociedade, você encontra aqui em Tokyo Killers. Então, eu vejo, né, que a Pipoca Nankin, ela investe bastante nesses materiais, assim, undergrounds, que são excelentes e que ninguém nunca trouxe. Porque as editoras geralmente estão preocupadas com shonens clássicos, materiais mainstream, e esquecem de materiais como esses dois aqui. Enfim, qual que é o meu veredito? Qual que é a minha opinião em relação à editora Pipoca Nankin? É positivo. Cara, a Pipoca Nankin tem poucos defeitos que eu posso apontar aqui. Um deles seria a polêmica. Principalmente o Bruno Zago. Eles entram em polêmicas de forma muito fácil. E eles compram muita polêmica. Eu acredito que isso seja para até aquecer o mercado deles, né? Mas a polêmica já fez muitas pessoas pararem de comprar Pipoca Nankin e fez outras pessoas comprarem Pipoca Nankin. E quando eu falo polêmica, opiniões voltadas à área da política, principalmente. Tá? E isso é um tema, assim, que eu acredito que a gente não deveria estar preocupado em discutir políticos. A gente deveria estar preocupado em discutir política. E a gente confunde isso muito. Por quê? A escola não ensina isso pra gente. Os nossos pais, familiares, o convívio social, todo o circuito da cidadania não nos ensina a discutir, estudar e debater sobre política. A gente é ensinado, é instigado a debater sobre os políticos. Então, né, acaba que isso gera muita polêmica e controvérsia para a editora. Outro ponto, né, que eu gostaria de ressaltar aqui também é que a Pipoca Nankin, ela tem uma seleção, né, de materiais muito boa. Ela tem a curadoria excelente. Materiais como esse daqui, muito provavelmente a gente nunca encontraria na Panini, a gente nunca encontraria na JBC. Materiais como esse aqui a gente nunca encontraria numa New Pop, tá? Mas a gente vai encontrar na Pipoca Nankin. Eu só tô com esses dois aqui pra mostrar pra vocês, mas os diversos mangás e as HQs que a Pipoca Nankin lançou são materiais, assim, de qualidade excelente. Excelente mesmo. É muito difícil você achar um material ali de 3 estrelas pra baixo, né? Seria 5 estrelas uma obra-prima, 4 estrelas um material que é excelente, que poderia ser considerado uma obra-prima, um clássico, né? 3 estrelas aquele material, assim, bem divertido, bem legal, bem interessante, e 2 estrelas pra baixo é material ok, relevante, 1 estrela, tipo, joga esse trem fora. Cara, é muito difícil, cara. Ele só publica materiais que já são consagrados, conhecidos pelo mercado de quadrinhos internacional. Eles investem muito em materiais clássicos, eles investem muito em materiais sérios, eles investem muito em materiais seinen, eróticos, criminais, coisas que as editoras não têm coragem de lançar aqui no Brasil. Eu admiro isso muito. Eu admiro, tanto é um ponto negativo nessa polêmica que eles entram, mas eu acho uma atitude de coragem, tá? Eu gosto dos materiais deles. Tem a questão do preço, né, que é um preço bem elevado, mas em compensação a qualidade também é bem elevada dos materiais da Pipoca Nankin em relação às outras editoras que eu já comentei aqui no mercado, que eu já comentei aqui nos vídeos, né, sobre o nosso mercado editorial. Então, a minha opinião, meu veredito é favorável. Eu gosto, se eu pudesse, né, e tivesse essa condição, eu teria e pretendo ter todos os mangás da linha editorial da Pipoca Nankin, assim como suas HQs. Cara, por quê? Porque eu conheci eles, foi o primeiro canal, o primeiro vídeo que eu assisti sobre quadrinhos foi da Pipoca Nankin, tá? Eu conheci o mercado de quadrinhos pela ótica do Bruno Zago, do Danielzinho Lopes e do Alexandre Calari. E, cara, eles começaram ali, aquele boom ali em 2020, 2021, lançando material. Cara, foi um momento em que eu comprei, foi um momento assim que praticamente nasceu esse canal. Então assim, eu tenho muita ligação, afeição, né, quase que uma afeição sócio-afetiva com a editora e com o canal. Então por conta disso eu acredito que a minha opinião seja favorável em relação ao trabalho deles. Bom, galera, o vídeo não terminou ainda, tá? Eu queria só dar esse recadinho pra vocês aqui. Atenção, um recado bem importante. Vai estar chegando aqui no canal agora vídeos de reacts. E a gente vai começar com reacts das coleções dos inscritos, tá? Eu já tenho alguns vídeos que os inscritos já separaram, já enviaram pra mim, né? Eles filmaram a coleção deles, postaram aqui no YouTube em não listado, tá bom? Não é no público e nem no privado, eles colocaram em não listado. Eles compartilharam o link comigo para que eu pudesse fazer esse vídeo mostrando a coleção deles e reagindo, né? Tecendo comentários acerca da coleção deles. E, cara, se você tá aqui assistindo esse vídeo, tem aí sua coleção, não importa, cara. Sua coleção pode ser 1, 2, 3 volumes, ou pode ser 100, 50, 1000, o que seja, cara. Se você quer demonstrar sua coleção,
Se você quiser mostrar, lá você vai fazer um vídeo, você faz o seu vídeo, né? Você fala, você não precisa nem editar, só pega o seu celular, grava aí. Você pode deixar que eu edito se você quiser, ou se você não quiser, não, assista de maneira crua mesmo e dá seus comentários aí de verdade. Cara, vai ser desse jeito, vai ser como você preferir. Cara, envia aí pra mim, tem um link aí do grupo na descrição, vocês podem entrar aí. Esse grupo é do WhatsApp, lá vocês vão me encontrar, vocês vão encontrar a galera aí que acompanha o canal. E através desse link aí, né, através desse grupo, vocês podem enviar pra mim no particular lá no WhatsApp o link do seu vídeo, tá bom? Então só um recadinho pra vocês. Galera, só quero agradecer aí a vocês por terem acompanhado aí, acreditado no nosso projeto e tudo mais. Vocês são 10, vocês são demais, tá? Deus abençoe vocês, abençoe o dia, a noite de vocês, abençoe esse mês, esse ano de vocês. Que a gente possa comprar bastante mangá, discutir, falar, zoar com todo mundo em relação aos nossos mangazinhos, as nossas HQs, os nossos hobbies, né? A gente gosta de colecionar, a gente tem prazer nisso daqui. Porque se a gente não tiver prazer, se a gente não tiver gosto naquilo que a gente faz, não há sentido em a gente fazer. Isso aqui, muita gente fala, por que a gente coleciona isso aqui? Cara, isso aqui traz diversão, traz uma bolha, a gente entra em bolhas sociais bem divertidas, né, quando a gente tem materiais como esse daqui. Vou pedir pra vocês aí deixar um like, caso vocês tenham gostado, se inscreva no canal, ativa o sininho, se você não é inscrito, né, e quer ver mais vídeos como esse daqui, e deixa aí nos comentários aí alguma opinião sua em relação a algo que foi pontuado e comentado aqui no vídeo. No demais, é isso mesmo. Valeu, falou e tchau.